Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Nélio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui dando início, né, ao seminário de internacionalização, seminário do PRINT da UFRN. Né. Eu gostaria de inicialmente fazer um breve histórico, né, daquilo que nós executamos, e em seguida já passar a palavra para a professora Vibeke e para a Maíra, né, que passou também no PRINT na condição de aluna, de bolsista de doutorado sanduíche. Né. A nossa ideia é a gente criar, né, esse ambiente para que a cada 15 dias ou semanalmente tenhamos a oportunidade de mostrar aquilo que foi feito no PRINT, nas nossas ações lá fora. Né. Deixa eu compartilhar aqui a tela, colocar aqui no modo de apresentação, acho que apareceu para todos, ou não? Sim. Sim, né? Bem, o que é o PRINT, né, que virou uma sigla? Na realidade é um financiamento da CAPES, oriundo de um projeto de internacionalização da nossa instituição, em que a universidade precisou definir temas específicos, estabelecer projetos e a participação dos programas de pós-graduação. Tem sido um projeto muito dinâmico, em que a gente não pode deixar de mencionar a flexibilidade que a CAPES sempre levou em consideração no PRINT. Né. Praticamente todas as nossas demandas, as demandas da UFRN foram atendidas, a inclusão de um novo país em um tema, de um novo programa de pós-graduação, a transformação de uma bolsa. A dinâmica de um projeto desse é um projeto muito grande, exige uma flexibilidade, e nós temos tido esse respaldo da CAPES. Né. Nós fizemos um projeto em 2017 com um quantitativo de bolsas, que são todas bolsas pagas em dólar, e com um dólar de 2,50, 2,60, se eu não estou muito enganado. Mesmo o dólar estando hoje a 5,50, 5,60, todas as cotas que nós conseguimos fazer a seleção dos alunos, colocar em edital, elas foram implementadas pela CAPES. Né. Então, nós temos um número de temas estratégicos que foram definidos pelo CONCEP, está em uma resolução na nossa política de internacionalização, né, biodiversidade, biotecnologia, ciência e tecnologia espacial, doenças negligenciadas e degenerativas, com uma série de países chaves e com programas de pós-graduação que estão distribuídos nesses temas de acordo com a sua temática, cada um com a sua abordagem específica. Né. Desenvolvimento sustentável, que é o tema que será abordado hoje, que o programa de pós-graduação em estudos da linguagem está inserido, né, a professora Vibeke e a doutoranda Maíra. Energias renováveis, evolução, cognição e comportamento, sob a coordenação da professora Fívia. Nanotecnologia, saúde pública, sistemas complexos, tecnologia da informação e de comunicação. O pessoal do DIMAP está presente aqui, DIMAP e engenharia elétrica. Né. Então, esses são os temas que foram definidos inicialmente, foram avaliados pela CAPES e que foram aprovados e que nós estamos executando. Na nossa execução, a gente consegue perceber aqueles temas que não descolaram, que não tivemos uma demanda muito grande, e aqueles que temos uma demanda maior do que aquilo que era previsto, e a gente conseguiu ir ajustando, inclusive em termos de financiamento durante a execução. Né. Então, no ano de 2019, que foi o primeiro ano, nós tivemos 300 mensalidades, né, isso é mensalidades disponíveis de bolsa para docente, para discente, professor visitante. Então foram 531 mensalidades no final. O ano passado, 642, que era o ano que nós tínhamos o maior número de bolsas. A ideia inicial
é que o primeiro ano seria o de ajuste, a gente conseguiria planejar tudo adequadamente, e no segundo nós entraríamos com mais força, né? E depois a gente ia entrando em regime até 23, que na realidade é um ano adicional por conta da prorrogação que houve em 19. Então, executamos 2019 e 2020, mas temos os resultados concretos de 2019, porque os alunos de 2020, os docentes também, começaram a sair agora de setembro, outubro de 21 por conta da pandemia. Foram lançados os editais, né, para que a gente pudesse fazer essa distribuição de bolsas. É claro que com os critérios muito bem definidos, de acordo com o nosso projeto, que muitas vezes não agrada a todo mundo, faz parte, mas aqui acho que vale a pena a gente ressaltar algo para chamar mesmo a atenção, que é a questão do doutorado sanduíche no exterior. É, praticamente 100% dos alunos que tinham o exame de proficiência foram atendidos, né? Tivemos alunos que foram selecionados, tinham um excelente projeto, tinham um excelente currículo, mas não conseguiam atingir a pontuação necessária no exame de proficiência. Então, isso é uma fragilidade que nós havíamos detectado lá no projeto, lá atrás, e que iríamos trabalhar. O Agro está trabalhando em conjunto com a PPG também nessa frente, mas a gente precisa deixar muito claro para os alunos, já no processo de seleção, essa necessidade de proficiência se eles quiserem ir para o exterior. Isso é o nosso limitante hoje, que a gente conseguiu preencher as bolsas, mas não tem uma demanda maior por conta da proficiência, né? Quando a gente olha aqui as implantações do doutorado sanduíche, tivemos um aluno que foi para Israel, a maior parte Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha, e alguns países aqui com uma, três bolsas, cinco, né? 19 e 20. Mas nossos principais parceiros são os Estados Unidos, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha. E isso também já estava previsto no projeto. Quando a gente olha a distribuição pelos temas, desenvolvimento sustentável foi o que teve maior demanda e maior concessão. Depois, saúde pública em 2020, 2019 foi menor a demanda. Biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação e energias renováveis com seis, com apenas uma demanda em 2020, né? Os programas de pós-graduação que têm demandado, né, para os alunos fazerem a seleção, engenharia elétrica é o que mais mandou alunos para o exterior e teve maior demanda, né, seguido de engenharia de materiais e ciências odontológicas, né? Sistemas de computação está aqui com 5 alunos, e depois 3, 2, 1, aí vai mudando de acordo com a área, de acordo com o tema, né? Quando a gente olha as bolsas implementadas, né, isso é função da demanda dentro do colégio de humanidades, 12 e 11, 19 e 20, exatas e tecnológicas e a multidisciplinar, e ciências da vida, que aumentou agora em 2020 a demanda. Mas essa implementação é função diretamente da demanda que é apresentada, né? Um outro compromisso que nós tínhamos no projeto era que os programas de pós-graduação deveriam começar a ofertar disciplinas em idiomas estrangeiros, né? A maior parte ofertou em inglês, tendo também espanhol, teve 2 disciplinas em alemão, 7 disciplinas ministradas em francês. Os programas atenderam bem a essa demanda, principalmente no ano de 2019. Em 2020, isso não foi tão bem assim, mas a gente teve, apesar de ter tido a oportunidade, né, de participação de professores estrangeiros via remota, nós passamos aí por um período de ajuste, de rearranjo das nossas atividades, tanto na graduação como na pós-graduação, que afetou um pouquinho, né? Muito bem, então basicamente era
era esse um aspecto bem rápido que eu gostaria de mostrar, e de imediato, né, agradecer a professora Vibke pela presteza, pela exposição de estar aqui, e a Maíra pela disponibilidade também de apresentar os resultados do seu projeto, né? A professora Vibke, ela é graduada em licenciatura em língua e linguagens de língua alemã e francesa, doutora em literatura na Alemanha, professora associada 2 do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, né, conhecido como DELEM. Né. Foi professora colaboradora do Programa de Letras da UFPB, e esteve com uma bolsa de professor visitante no PRINT na Alemanha. E Maíra é sua orientada, também esteve do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, esteve na Alemanha também no ano passado. Então, Vibke, muito obrigado. Você tem a palavra para coordenar, para apresentar um pouquinho aí do que é que foi essa experiência, dos quais os resultados obtidos e quais as expectativas para o futuro. Muito obrigada pela introdução e também a apresentação. Assim, o meu olhar é sempre um duplo, um da área de literatura e outro também dos intercâmbios, né, a partir de ser a leitura local do DAAD, representando o Instituto Goethe. Né? Então, tudo o que eu estou fazendo, e mesmo trabalhando com história e material histórico, sempre tentando de ligar as linhas entre as pesquisas e o ensino, seja de língua, e língua entendido como língua e cultura. E antes de eu agora fazer uma palestra, assim, resumindo um pouco as pesquisas que eu fiz e que incluem também a orientação de Maíra, minha doutoranda, durante a estadia no exterior, eu queria, em primeiro lugar, dizer que o meu projeto e o projeto dela se encaixam no desenvolvimento sustentável, especificamente no eixo cultural do desenvolvimento sustentável, que o John Hawkes, em 2001, colocou como os quatro vetores de sustentabilidade e assim um fator-chave para que outras áreas de desenvolvimento sustentável sendo assim de um ótimo resultado e sucesso. E sempre também tem uma dimensão educacional desse desenvolvimento cultural sustentável. E para, primeiramente, vocês terem assim, um relatório de experiência de doutorado sanduíche na Universidade de Münster, na Alemanha, a WWU, eu queria chamar a Maíra, a minha doutoranda, para dar uma impressão assim, do que ela conseguiu, como ela passou esse ano de pesquisa no meio da pandemia, mas com ótimos resultados e tentando de ficar dentro dos prazos, apesar de todos os desafios que teve que enfrentar, mas que agora apresenta um pouco uma visão de dentro também de fazer uma experiência numa graduate school muito interessante que se chama Practices of Literature, tudo acontecendo, mesmo sendo na Alemanha, em inglês. E, então, eu passo a palavra, primeiramente, a Maíra Leal. Obrigada, professora. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar uma apresentaçãozinha, vou tentar abrir o slidezinho para a gente começar a apresentação. E, na verdade, eu vou falar nessa apresentação sobre a minha experiência no doutorado de sanduíche na Alemanha. E, basicamente, está todo mundo conseguindo ver aí? Ficou pequeno. Espera que eu vou conseguir fazer a apresentação direito agora. E aí, pronto. Está dando para todo mundo ver? Perfeito.
Então, a minha pesquisa, obviamente, chama Passagens Benjaminianas e foi um doutorado sanduíche da CapSprint entre 2019 e 2020. Eu fui em setembro de 2019 e voltei em outubro de 2020. E, como a gente já tinha falado antes, meu nome é Maíra Leal, e eu trabalho com Passagens, que é um livro do Walter Benjamin, e o título da minha tese atualmente é Passagens Benjaminianas, Ressemantizações e Novas Leituras de Passagens de Walter Benjamin, no contexto brasileiro. Dentro do programa de estudos da linguagem da UFRN. E eu fui para a Universidade de Münster, na Alemanha, que é uma universidade antiga, obviamente, fundada em 1780, a quinta maior universidade da Alemanha, e que teve sua origem dentro de um colégio, de uma universidade jesuíta, de uma instituição jesuíta, mas que hoje, obviamente, deixou de ser jesuíta e agora é uma universidade de ensino livre, com 120 cursos de ensino superior, e entre os quais cursos também de pós-graduação. Entre esses cursos de pós-graduação, tem um programa que é o programa no qual eu inseri a minha pesquisa, chamado Practices of Literature, que na verdade é Práticas de Literatura, que eu até errei, inclusive, botei literatura aí. As atividades desse programa de pós-graduação eram em inglês, então, já que o professor Rubens falou, eu me integrei nesse programa porque eu tinha justamente o índice necessário para a língua inglesa, e esse programa conta com vários alunos internacionais de outras nacionalidades, além de mim. Então, a gente tinha alunos norte-americanos, alunos africanos, alunos da própria Alemanha e alunos também de outros países da Europa. E a natureza desse programa é um programa multidisciplinar e interdisciplinar, quer dizer, vários alunos de várias partes das humanidades. Então, a gente tinha aluno como eu, que sou formada em filosofia, mas que estou trabalhando atualmente em estudos da linguagem. Você tinha alunos que se formaram também em psicologia, e todos eles em pesquisas dentro do campo dos estudos da linguagem. E aí, o programa de doutorado Practice of Literature tem essa subdivisão, que é um programa estruturado. O que quer dizer um programa estruturado na Alemanha? Que, embora seja um programa em que o aluno do doutorado, na verdade, pesquisador em nível de doutorado, tem uma autonomia muito grande, ele ainda assim tem reuniões semanais nos 2 primeiros anos do doutorado, e foi nessas reuniões semanais que eu me inseri. Esse programa tinha 3 focos diferentes. O primeiro foco é literatura e sociedade, que é um foco na relação entre a literatura e a sociedade, nas teorias sociais, teorias culturais, nas viagens de conceitos e nos estudos literários. Uma outra linha de pesquisa dentro dessa pós-graduação são as teorias literárias, estudos de ciências e história da literatura, teoria e metodologia de estudos literários, e também a ideia de colocar em prática os estudos da literatura, que é um desafio, uma vez que, em geral, dentro do ambiente brasileiro, a gente compreende o estudo de literatura apenas ou principalmente na prática de ensino superior, ensino médio, enfim. As opções de profissionalização para o profissional que sai de um curso superior e de pós-graduação em estudos literários em geral, o ensino. Mas nesse curso, então, da pós-graduação Practices of Literature, pôr em prática os estudos literários implica também conhecer os setores profissionais que requerem conhecimento especializado em estudos literários. O mercado literário, o mercado editorial, e também a criação de competências transferíveis entre multiáreas, e a teoria literária e a aplicação prática da literatura na sociedade. Esse programa também tinha características específicas, porque o pesquisador de nível doutorado, como eu tinha falado, é considerado um pesquisador autônomo.
com capacidade de discernimento para realizar suas próprias pesquisas, e os orientadores são os guias que acompanham a pesquisa, mas a responsabilidade principal, e eu acho que isso é uma diferença interessante em relação a algumas práticas que a gente vê na pós-graduação no Brasil, é que o desenvolvimento da pesquisa e a busca pelo conhecimento, pelo levantamento de material, é única e tão somente responsabilidade do pesquisador, ou seja, do aluno de doutorado. As pesquisas e seus alunos decorrem em diversos temas, então, mesmo sendo um programa em estudos da literatura, ele não era fechado só para alunos de literatura. Então, você tinha investigação em raça, gênero, recepção literária, estudos de teatro, psicologia de personagens de literatura, e entre muitos outros. A investigação e o tema da investigação também são determinados pelo pesquisador, e ele que tem que buscar e conseguir um orientador depois que ele entra no curso de pós-graduação. Ou seja, a busca do orientador não é um requisito para a entrada do aluno no programa de pós-graduação, mas o aluno precisa conseguir conquistar, digamos assim, um orientador uma vez que ele entra, e esse é um desafio que é grande na Alemanha, uma vez que as relações de orientação entre orientando e orientador são bastante diferentes. Durante esse meu período de 1 ano na Alemanha, eu tive a oportunidade de participar de várias atividades, entre as quais eu vou destacar 3 aqui nessa apresentação. Essa primeira são os colóquios, a segunda é o Writer's Retreat, o retiro para a escrita, e o terceiro é a pesquisa em bibliotecas. Parecem coisas bastante simples, mas para a minha pesquisa, que é fundamentalmente uma pesquisa de bancada e principalmente teórica, essas 3 atividades foram fundamentais para o desenvolvimento e para o aumento da minha pesquisa, que eu acho que é um fenômeno que se decorreu justamente desse período de sanduíche, que eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. No colóquio, os alunos desse programa de pós-graduação, eles têm reuniões semanais, que chamam colóquios, e cada uma dessas reuniões, um aluno ou 2 apresentam um capítulo ou uma ideia de trabalho escrito, ou seja, um capítulo ou um artigo da sua própria pesquisa para ser discutido pelo grupo. A apresentação de um texto, ele tem o direito de fazer uma apresentação de um texto, como uma apresentação como essa que eu estou fazendo, mas em geral sem apresentação de slide, é uma apresentação oral de 10 a 20 páginas em inglês. Nessa oportunidade, os alunos recebem input tanto dos seus colegas, que também leram seu texto, quanto de 2 professores que são os responsáveis, digamos assim, por esse colóquio. E também o coordenador do curso, que na verdade não é um professor, na Alemanha, pelo menos não em Münster, no caso era a Ana, ela faz essa mediação e também lê o texto e também oferece o input dela. Embora ela não seja nem aluna, nem professora, ela é funcionária da UFRN, de uma universidade, e a gente sabe que os funcionários da UFRN são igualmente qualificados e também, na minha opinião, poderiam ser abarcados dentro dos programas para discutir, enfim, eu conheço secretários que são formados, têm mestrado, têm doutorado. Isso é um fenômeno interessantíssimo. Mas, enfim, continuando, cada um dos alunos vai contribuir, então, com seus temas, seus problemas, o seu estudo anterior a esse programa, e então ele oferece uma visão, um input bastante diversificado sobre a minha pesquisa, que na verdade era sobre a tradução de um livro chamado Das Passagens Werk, que a tradução chama Passagens, de Walter Benjamin, que é um filósofo alemão bastante famoso, que morreu em 1940. Então, eu tive a oportunidade de levar também a minha percepção e o meu conhecimento sobre como se davam os estudos benjaminianos no Brasil. Então,
em janeiro de 2020, que é o semestre de inverno, ainda fazia parte do semestre de inverno, eu apresentei pela primeira vez no colóquio, um trabalho chamado Benjamin's Reception in Brazilian Context of Postmodernism and After, em que eu apresentei uma ideia geral do contexto em que o Benjamin era lido e como era a recepção do Benjamin no Brasil até o livro de passagens. Então, eu ofereci também uma contribuição, além de contribuir com outras discussões, mas eu também ofereci uma contribuição para o estudo benjaminiano e pela compreensão do estudo benjaminiano que se tem dentro de cursos de pós-graduação na Alemanha. E em junho de 2020, eu apresentei a Brief Story of the Book, que eu acho que é uma pequena história do livro, que é do livro de passagens, em que então vai discutir como se deu a formação desse livro. E eu acho que essa minha segunda apresentação no colóquio foi talvez o divisor de águas da minha pesquisa entre os 2 primeiros anos de desenvolvimento da pesquisa em que eu cheguei na Alemanha e o posterior desenvolvimento da pesquisa, que é o desenvolvimento que eu tenho hoje. Além do colóquio, eu tive a oportunidade de ser convidada para o retiro de escrita em Steinfurt, que é uma cidade perto de Münster, de 22 a 26 de janeiro de 2020. Nesse retiro, que é organizado por alunos da pós-graduação, que buscam financiamento com o DAD, que é, basicamente como a CAPES, mas que oferece diversificados tipos de financiamento para diferentes projetos, além do financiamento de bolsas. E esses alunos alugaram uma casa para promover 5 dias de experiência com escrita profissional para a produção de tese. E além das sessões que a gente tinha, sessões de escrita todos os dias, a gente tinha oficinas, a gente teve a oportunidade de um aluno justamente que é formado dentro dessa escola norte-americana de Creative Writing, a gente teve a oportunidade de fazer oficinas com Michael, oficinas de escrita criativa e também compartilhamento de texto, ou seja, a gente produziu texto, a gente podia compartilhar com o grupo e o grupo oferecia também a sua contribuição. Como o trabalho em área de humanas é fundamentalmente textual, esse tipo de input, na minha opinião, foi muito interessante, porque tanto os alunos contribuíram, os outros colegas contribuíram com bibliografia, também discutiram a estrutura do texto, o objetivo de cada sessão de texto apresentado, e também a gente conversou muito sobre o processo de produção textual. Eu sei que não é a mesma coisa para outras áreas, mas dentro da área de humanas, esses processos determinam também a maior parte dos problemas que os alunos de pós-graduação ou de doutorado vão sentir durante o período de doutorado, que são problemas da escrita, que são síndrome do impostor, depressão, fadiga intelectual, entre outros. Então, esse tipo de encontro oferece uma plataforma para discussão e para implementação de métodos e de ações que evitem ou que, pelo menos, diminuam esse tipo de pressão que o aluno de pós-graduação sente, e eu, pessoalmente, como todo mundo, também senti. E eu acho que eu também não sou a única, e especialmente durante esse período do Covid, esse tipo de apreensão do pesquisador de nível de doutorado sentiu mais pressão social e os trabalhos sofreram com essa pressão. Enfim, a outra coisa, outra coisa fundamental foi a pesquisa em Münster, pesquisa nas bibliotecas de Münster. Eu falo nas bibliotecas porque, além da biblioteca, digamos, a UBL, que é a biblioteca da universidade e da cidade de Münster, eu também tive a oportunidade de fazer pesquisa em outras bibliotecas da região, e também da cidade, mas fundamentalmente porque um dos maiores atrativos da cidade de Münster é justamente a biblioteca.
e para mim, especialmente, que faço esse tipo de trabalho de revisão bibliográfica importante. Ele é fundamental para o meu projeto. Então, o acervo enorme de livros, revistas e também a possibilidade de acessar o acervo online da Biblioteca de Münster, o empréstimo de livros que não é limitado no número de livros e não é limitado no tempo de livros. Então, se você é aluno de pesquisa de pós-graduação, você pode pegar quantos livros você quiser e por um período que pode se estender até o final do seu curso. Se você precisa de um livro que não está disponível para empréstimo, você pode solicitar para tirar cópia desse livro, ou pode solicitar também à biblioteca que faça uma cópia digital do mesmo livro. E também uma coisa que não existe aqui e que para mim foi fundamental, que é o empréstimo entre as bibliotecas e o acesso ao acervo de, por exemplo, um livro que se encontrava na biblioteca da Universidade de Leipzig. Leipzig é outra cidade, eu morava em Münster, tinha Leipzig, em vez de ir até Leipzig para conseguir pegar esse livro ou olhar esse livro, eu simplesmente entrava com um pedido no site da universidade e pedia o empréstimo, no site da biblioteca, perdão, e pedia o empréstimo desse livro que chegava via transporte na própria biblioteca de Münster e que eu ia lá buscar o livro sem ter nenhum problema. E tinha uma outra coisa, assim, em relação ao período do Covid, por exemplo, a gente recebeu uma carta da CAPES dizendo, voltem para o país. Era uma determinação que você tinha que voltar ao país e por causa do fechamento que estava se mostrando, que estava tudo fechando, e da possibilidade da gente ficar doente de Covid na Alemanha. Eu assinei um documento dizendo que eu ia ficar na Alemanha e justifiquei essa minha continuidade da minha presença na Alemanha por causa da minha pesquisa, e essa carta foi aceita justamente pela CAPES, e eu dei continuidade a essa pesquisa, e apesar de, durante um curto período, a biblioteca ter ficado fechada, imediatamente, acho que em março de 2020, ou já em abril de 2020, a biblioteca começou a oferecer serviços de empréstimo de livros com distanciamento social, ou seja, você não tinha contato com funcionário nenhum, entrava basicamente na porta da biblioteca, pegava seus livros que você tinha selecionado, pedido online anteriormente, e ia para casa. E esses empréstimos foram fundamentais também durante o período da pandemia, e a importância dessa revisão de literatura, eu acho que ela acrescentou meu trabalho, e não só em livros de língua alemã, que é o que a gente, obviamente, imagina que a gente vai conseguir nas bibliotecas alemãs. Mas, por exemplo, tem um livro chamado Brasil Benjamin, do Günter Karl Pressler, que é um livro sobre a recepção do Walter Benjamin no Brasil, que foi publicado por um alemão, mas que digamos assim, radicado no Brasil, que é professor da Universidade Federal, se não me engano, do Pará. E o Pressler, esse livro é esgotado no Brasil, não existe na biblioteca na Zilama Med, e eu não consegui esse livro de jeito nenhum. Consegui na Alemanha, através do empréstimo entre bibliotecas. E também um outro livro fundamental na recepção do Walter Benjamin e do livro de passagens, das passagens Werk, que é esse Walter Benjamin et Paris, que em francês, foi escrito em francês, sobre um colóquio internacional que aconteceu em 1983. O livro é de 1991, e eu também consegui esse livro através desse empréstimo entre bibliotecas. Falando um pouco mais sobre o impacto da minha estadia na Alemanha, do sanduíche, na minha própria pesquisa, eu não consigo ver o desenvolvimento da minha pesquisa hoje, ou o que ela é hoje, a compreensão que eu tenho do texto do Walter Benjamin e da construção do texto como mediada por um contexto específico, sem
a minha estadia na Alemanha. A minha pesquisa não é a mesma. E eu acho que houve um salto de qualidade fundamental. O desenvolvimento da pesquisa aumentou o escopo da minha pesquisa, abarquei diferentes áreas interdisciplinares. Por exemplo, minha pesquisa era baseada em estudos literários, mas eu não tinha tão compreensão de estudos editoriais, de estudos do livro, e eu acho que esse tipo de bibliografia que eu tive a oportunidade de encontrar na Alemanha durante esse período modificou completamente a minha pesquisa. Além disso, a gente tem os inputs dos outros professores, dos outros alunos, que obrigaram, de uma certa maneira, a minha pesquisa a ter uma profundidade maior e uma relação com os temas principais dos estudos literários, como eles são desenvolvidos hoje, tanto na Europa, tanto na Alemanha, quanto em outros países, porque os estudos literários estão desenvolvidos em várias áreas diferentes e os conceitos são transferidos também de um país para o outro, que é o tema sobre o qual a professora Vivi que vai falar um pouco mais daqui a pouco. Então, a gente tem essa transferência cultural de textos, de conceitos, de autores, como Walter Benjamin, que se tornam fundamentais dentro de um contexto específico, como o contexto brasileiro, do contexto intelectual, como o estudo dos conceitos benjaminianos no Brasil, e esses conceitos eles são transformados todas as vezes ou ressemantizados, que é o ponto da minha tese, ressemantizados uma vez que eles são trazidos para dentro de um novo contexto de recepção. E dentro desse contexto de recepção, não se trata só de criar ou de pesquisar um autor ou um conceito sob a égide de uma autoridade exterior, mas, na verdade, de perceber que o desenvolvimento da pesquisa e do estudo de literatura, especificamente, estou falando especificamente do texto de literatura, dentro do Brasil, ele contribui para uma ideia global de estudos benjaminianos, ou seja, ele existe independentemente. Os temas que a gente estuda no Brasil, a importância que esses temas vão ter, são também contribuições para esse estudo global do Walter Benjamin e também de passagens. Ou seja, não existe uma relação de inferioridade e superioridade, existe uma relação de equivalência e de troca, que eu acho que é como a gente encaixa o estudo literário, ou estudo do Walter Benjamin, no meu caso, com esse conceito, então, de desenvolvimento cultural sustentável. Também o fato de que você precisa defender a sua tese, ou pelo menos eu tinha que defender do meu estudo, que é um estudo contextual, basicamente, com abordagens que são divergentes da minha. Por exemplo, na Alemanha, o foco principal é no estudo do texto em si. O estudo textual sem o contexto, tá? Então, na verdade, eu tive que apresentar como, para mim, ou para a minha recepção, ou para a minha pesquisa, o texto do Walter Benjamin era fundamental estudar o contexto em que ele estava sendo recepcionado, ou ele estava sendo editado, para compreender as interpretações desse texto. Então, a gente vai ter justamente a criação de um Benjamin brasileiro, e que é diferente do Benjamin alemão, americano, e que tem dentro de cada uma dessas nações nuances diferentes e qualidades diferentes que contribuem igualmente para o estudo, para o desenvolvimento de um estudo de um autor ou de um conceito específico. Basicamente, eu tive, depois que eu voltei, eu participei em duas oportunidades de apresentação de conteúdo, e eu usei justamente algumas coisas que eu tinha desenvolvido na Alemanha, que foi o colecionador a partir de passagens que eu apresentei num congresso internacional, Seminário de Literatura, História e Memória, e 5º Congresso Internacional de Pesquisa em Letras no contexto latino-americano, em novembro de 2020, logo que eu cheguei. Eu qualifiquei no prazo a minha
tese com novo título, Passagens Benjaminianas, Ressemantizações e Novas Leituras de Passagens de Walter Benjamin no Contexto Brasileiro, que foi em junho desse ano de 2021. Apresentei, junto com a professora Vibe, que 2 vezes passagens, atividades tradutórias para leituras novas da obra benjaminiana, no 18º Congresso Internacional da Abralic, que é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. E estou aguardando, então, a publicação desse artigo e também, proximamente, a defesa da tese, que eu estou tentando terminar o mais rápido possível, mas que é mais difícil do que parece, especialmente no último ano. Por isso que eu estou avisando para vocês, escrevam, comecem a escrever esse negócio no primeiro ano. Mas, fora a brincadeira, eu acredito que a bolsa da CAPES, do CAPES Print, transformou a minha tese qualitativamente, não só pelo que eu aprendi no exterior, ou na Alemanha, mas fundamentalmente pelo contato, pela contribuição, pelos diferentes inputs e também pelo diálogo. E a gente, dentro dessa dimensão que a gente vive hoje, a gente nunca pode minimizar a importância do diálogo para o crescimento intelectual e o crescimento de pesquisa em ensino superior. Muito obrigada, professor Rubens. Eu gostaria aqui de aproveitar essa oportunidade de agradecer a pós-reitoria de pesquisa também, e também as 2 maravilhosas secretárias do Print, que me ajudaram imensamente quando eu estava fazendo a inscrição do Print, e eu tive chikungunya na época, eu tive todos os problemas possíveis, e elas foram maravilhosas, e foram fundamentais também a boa vontade e a competência da pós-graduação de pesquisa, foi fundamental para o meu sucesso na Alemanha. Muito obrigada. Se qualquer um de vocês tiver vontade de entrar em contato comigo para falar sobre a experiência, esse é o meu e-mail. E também eu gostaria, isso aqui é obrigação, porque eu sou bolsista da CAPES. Esse trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior do Brasil, a CAPES, Código de Financiamento 001. Muito obrigada. Muito obrigada, Maíra, para essa apresentação. Acredito que a gente deixa os comentários e as perguntas, eventualmente, para o final. E dessa forma, eu vou logo continuar com a minha parte, que é um pouco mais, não abstrata, mas assim, uma outra parte, porque não é tanto a partir da visão da orientadora acompanhando a orientanda no exterior, mas é como pesquisadora da bolsa Print de pós-doutorado, assim, uma bolsa individual que realizei no mesmo período em Münster. E acredito que isso vai mostrar assim, um outro aspecto, mas que essa simbiose de acompanhamento científico e de orientadora era muito feliz nessa época, especificamente, porque antes da minha carreira no Brasil, eu também já era professora na Alemanha e temporariamente trabalhei também na área de germanística na Universidade de Münster, antes de vir para o Brasil. Então, conhecendo bem as estruturas e sendo alemã e tendo essa ideia também, como a Maíra falou, que tem assim uma relação diferente entre orientador e orientando na Alemanha. Isso talvez já o vocabulário alemão já está assim explicando que em alemão é Doktormutter und Doktorvater, quer dizer mãe de doutorado e pai de doutorado. Então, nesse sentido, nos positivos e negativos, é um pouco essa relação. E então acredito que essa é também um pouquinho essa percepção. Eu vou agora também compartilhar a minha tela com vocês e espero que vai também dar tudo certo.
Não sei se vai dar certo, eu não tendo feito isso como modos de apresentação, senão eu tenho que fechar novamente. Vamos ver se dá certo. Mas eu acho que vai... Pronto. Então, eu vou falar um pouco mais sobre... Todo mundo está vendo o que eu estou falando? Sim. Certo, ótimo. Então, eu escolhi o título Transferências Culturais e Traduções, aí não é o título completo, mas acredito que engloba também o que a Maíra apresentou, já como um exemplo de doutorado sanduíche na Alemanha. E como eu já falei inicialmente, né, assim, o desenvolvimento sustentável cultural como quarto vetor da sustentabilidade, e eu, assim, sempre em mente a dimensão educacional desse desenvolvimento cultural, e no meu caso, trabalhando especificamente com o século XIX, aí a importância do conhecimento da diversidade cultural extraordinária do passado para entender melhor o presente e, assim, poder desenvolver melhor uma visão sustentável para o futuro. E esse conceito de transferências culturais, que a Maíra já mencionou, justamente enfoca não só as dinâmicas entre duas literaturas, culturas nacionais, mas se interessa especificamente para a memória cultural estrangeira de uma literatura nacional. Então, o foco é na memória inter e também transcultural das literaturas. E os processos de transferências culturais, na base teórico-metodológica de Michel España, que que é um germanista francês, e o Hans-Jürgen Müsebrink, que é um romanista alemão, trabalhando mais com o link de revistas e intercâmbio entre as áreas também de história e literatura, e o Michel España mais com a história também de intelectuais no espaço Brasil-Alemanha, no espaço alemão-francês. E esses dois inicialmente formam uma dimensão essencial de comunicação intercultural, com enfoque especial nas traduções, imitações, formas de adaptação cultural e recepção produtiva. E isso inclui, como a gente já podia ver, por exemplo, nesse título da Maíra e dessa apresentação na Abralik, dessas duas vezes passagens benjaminianas, né? Porque cada tradução é, na verdade, uma obra nova, uma interpretação por vários aspectos, e a gente vai ver que isso tem muito a ver também com essas perspectivas diferentes que cada cultura de chegada está desenvolvendo e enfocando em relação a um texto, uma obra, um autor de uma outra literatura. O Michel España, em 2017, ele deu uma entrevista falando que a transferência para ele não é, em primeiro lugar, transportar, mas sim metamorfosear. O termo não, para ele, o termo não se reduz somente à questão dos intercâmbios culturais, às circulações, mas, na maioria das vezes, uma questão de reinterpretação e, às vezes, uma tradução no sentido mais amplo possível no contexto cultural de chegada. E o título completo do meu projeto que eu realizei em Münster foi Transferências Culturais e Tradução entre o Brasil e o Espaço de Língua Alemã ao longo do século XIX. Os objetivos eram pesquisar a reciprocidade das transferências culturais entre o Brasil e o Espaço de Língua Alemã e as multifacetadas da memória cultural estrangeira da literatura brasileira no espaço de língua alemã e da literatura de língua alemã no espaço brasileiro, incluindo não somente o espaço brasileiro de língua alemã, mas de língua portuguesa, mas também o espaço das colônias na época do século XIX.
também as dinâmicas nos caminhos históricos dos textos literários, a materialidade das atividades tradutórias e mediadoras por agentes culturais e institucionais, quer dizer, tradutores, jornalistas, professores, editoras, academias, revistas, jornais históricos brasileiros e alemães. E, claro, assim, uma pesquisa também sobre até que ponto encontram-se transculturalidades de cada literatura nacional. E nesse contexto, a gente foi pesquisar sobre assuntos monumentos biográficos como Goethe ou Schiller, obras e uma argumentação parecida com mesmo o início da modernidade, como, por exemplo, assuntos como escravidão, liberdade física, liberdade ideal. Né? Então, assim, assuntos que em quase todas as literaturas e culturas nessa época eram um assunto principal. Na realização, também aproveitei muito das pesquisas bibliográficas dos arquivos e bibliotecas na Alemanha, dos quais a Maíra já explicou como é a acessibilidade quase sem fim, e isso vale não somente para as bibliotecas, mas também para os arquivos, com material como cartas, como assim, textos raros, e mesmo literatura do século XIX, que é muito frágil, muito delicado, é enviado por esse empréstimo à distância. Eles têm transportes específicos, então a literatura fica guardada em armários específicos, mas com distanciamento e pré-agendamento foi possível de acessar também todo esse material primo ligado à época do século XIX, o que também ficou muito importante para a minha pesquisa. Os diálogos com o professor Eric Ackermann, que me convidou, e com o professor Kaisina, que chegou em abril de 2020 no Instituto de Germanística e que ficou com a cadeira nova de uma Transatlantic German Studies. Né? Então, assim, uma perspectiva transatlântica de estudos germanísticos. E isso, para mim, ficou essencial e, assim, se desenvolver um contato ainda maior com ele. E, então, eu consegui conversar bastante com ele e, mesmo ele tendo uma perspectiva mais forte com os Estados Unidos, onde ele realizou o doutorado dele, mas a gente encontrou bastante assuntos em comum e estamos tentando resolver projetos assim em comum. E também participei em parte da Graduate School, Practices of Literature, na função de orientador de Maíra, quer dizer, quando ela apresentou, por exemplo, eu estava presente para poder discutir junto e também para ouvir as discussões sobre o trabalho dela e de aproveitar também de entrar em contato com a rede de professores que participaram dessa Graduate School, porque eu acredito que esse princípio de uma Graduate School interdisciplinar, mas da área de humanas, eu acho muito interessante, talvez também para realizar isso assim nos nossos contextos. Mas também podia oferecer uma conferência, fui convidada sobre os resultados parciais da pesquisa em junho de 2020 e também assim participei assim com a contribuição digital no blog do professor Kaisina sobre o Blickwechsel, assim troca de olhares, né, sobre assim os estudos germanísticos aqui no Brasil a partir de uma perspectiva brasileira. E a gente está trabalhando também na publicação de um capítulo de livro, organização de dossiê da revista Letras Raras, e desde lá também participei
bastante em eventos para divulgar resultados parciais da pesquisa feita em Münster. Exemplos de pesquisa, assim, para deixar ao lado um pouco os conteúdos, são, por exemplo, os autores da Inconfidência Mineira, como o José Basílio da Gama, o Antônio Tomás Gonzaga, já na primeira parte do século XIX, em tradução alemã, publicada em jornais alemães, por exemplo, e assim com um papel fundamental da academia nesse contexto, professores da anglística ou da romanística discutindo também traduções desses textos de autores brasileiros no contexto linguístico. A rede de contatos de Antônio Gonçalves Dias e a repercussão das suas atividades durante as suas estadias em Dresden, na Alemanha. Ele foi 2 vezes assim para períodos prolongados na Alemanha, na verdade procurando documentos históricos da história brasileira, mas também sendo interessado em a tradução de algumas peças de teatro que ele escreveu, e o que criou a minha curiosidade, e eu fui atrás dessa recepção também, e os rastros de Gonçalves Dias na Alemanha, por causa do fato que esse conhecido primeiro romântico do romantismo brasileiro, ele procurou na Alemanha o Gutzkow, e Gutzkow é um autor alemão que é assim, conhecido como um dos mais radicais realistas da literatura alemã. Então, aí tem umas contradições muito interessantes e também umas discussões também de Gonçalves Dias em obras menos conhecidas e também em atitudes querendo ser editado e publicado pela editora Brockhaus em Leipzig, com os primeiros cantos em português para o mercado europeu. Então, mostrando assim um perfil desse autor brasileiro e a presença dele na Alemanha e com a sua rede de cartas e contatos na Europa, assim, uma dimensão transatlântica muito interessante. As repercussões dos romances indianistas de José de Alencar na imprensa alemã era um outro assunto que eu pesquisei, e o contexto migratório entre o Brasil e a Alemanha na época, né? Assim, porque algumas traduções alemãs desses romances indianistas foram feitas ou por participantes das colônias alemãs aqui no Brasil, mas também com a rede de contatos com a Alemanha, com publicação na Alemanha e depois divulgação também no Brasil. Os caminhos de Goethe, Schiller, Heine e Fanny Lewald, uma autora muito interessante alemã, para o Brasil, foram outros assuntos. Eu me apaixonei por esses assuntos porque esses autores, como a Maíra já falou sobre o Benjamin brasileiro, também pode-se dizer que tem assim umas dinâmicas e assim umas presenças de Goethe, Schiller, Heine e Fanny Lewald também que mostram que são autores que têm essas multifacetas se a gente começa a pesquisar de forma global, com muitos mosaicos, na verdade, assim, a atuação e a recepção desses autores. E, no caso deles, assim, os jornais são muito importantes, assim, a pesquisa também da presença nos jornais, porque lá a gente tem conhecimento sobre leilões, sobre vendas, sobre dizemos, vendas, compras, e tendo em vista esse fator educacional também desse estudo do material histórico, a gente percebe também que aí, às vezes,
percebe-se a gente trabalhando sobre um aspecto como liberdade física ou ideal, no caso, assim, das contribuições de Goethe ou de Schiller, ou também de Heine, que as contextualizações aqui no Brasil são bem diferentes, uma mistura entre a discussão, dizemos, iluminista da ideia de liberdade e também as experiências e a vida privada específica na colônia. Né? E aí, para dar um exemplo, para não ficar só nas falas abstratas, aí tem uma edição de Werther, Die Leiden des jungen Werther, né, von Goethe, 1774, no Brasil, traduzido como As Amorosas Paixões do Jovem Werther, aí de Goethe, feito de 1842, no Rio de Janeiro, na editora Eduardo Henrique Lemmert. E aí a gente percebe já que aí não é só o texto, mas logo também colocado com o retrato de Werther e de Carlota, né? Assim, a mulher das paixões. Né? E aí essa parte, depois, quando a gente tem um exemplo aqui desse jornal histórico brasileiro, o Diário de Pernambuco, de 9 de fevereiro de 1844, na página 4, a gente tem uma parte que se chama Vendas. Aí, vende-se na Praça da Independência, livraria número 6 e 8, As Amorosas Paixões do Jovem Werther, história verdadeira publicada em alemão pelo célebre Goethe e oferecida às almas sensíveis pelo tradutor português. 2 volumes com retratos de Werther e de Charlotte. 3.000 réis. Goethe é o príncipe dos escritores alemães cuja fama enche o mundo inteiro, e Werther a primeira, e a mais célebre das suas belas obras. Suficientes recomendam, e por certo esta para o livro que aqui apresentamos em uma tradução elegante e digna do original, e devidamente a saberão estimar os amadores dos bons livros que ignoraram o alemão e desejarem formar uma ideia da força do estilo, da originalidade do pensamento, da fecundidade da imaginação e da sublime pintura das paixões pelo autor do tão interessante como o infeliz Werther. Só que fica junto com mais 2 outras informações. Vende-se um moleque de 14 anos, bonita figura, fez todo o serviço de uma casa, vende na rua e é muito esperto, no beco do Verres, número 12. E ainda um outro anúncio de venda. Vende-se um sortimento de toalhas de linho ademacedas, chegado de Hamburgo, recentemente, lá no porto de Recife. Né? Então, a gente percebe que tem, assim, de um lado, tem assim, a venda do livro para fazer a educação sensível dos jovens leitores e leitoras, e no mesmo respiro tem a venda de um menino de 14 anos, em 1844. Né? Então, assim, os escravos ainda junto, quase no mesmo parágrafo, com a venda do Werther. E, claro, também os bens econômicos, como o linho Ademar Sedas, de Hamburgo, porto direto, assim, com Recife. Então, isso, claro que a partir desse tipo de exemplos, deixa discutir assim, uma terminologia ou assim, um assunto como liberdade, como assim, também a vida real no Brasil na época, e assim, até que ponto era possível de educar esses valores iluministas e assim, da educação de uma alma sensível, e até onde isso não era compatível com a vida real na colônia. Aliás, no Império.
resultados parciais, assim, alguns exemplos. Logo cedo, escrevi um capítulo de livro, assim, em inglês, em que, assim, from transfer culturel to transferências culturais, interdisciplinary and methodical dynamics and translations of the concept in the Brazilian context. Saiu agora, em 2021, e fala sobre a viagem do conceito de transferências culturais para o Brasil, e aí para o qual essa viagem, assim, a área de história do livro, da imprensa aqui no Brasil tem um papel importante, e como eu vi que a Kátia está presente aqui na palestra, aí eu não posso deixar de dizer que ela que traduziu dessas obras essenciais, assim, da primeira obra dessa história da imprensa e das transferências culturais, da Valéria Guimarães. Transferências culturais, o exemplo da imprensa na França e no Brasil, a partir do contexto franco-brasileiro de circulações transatlânticas dos impressos, dos quais a Kátia participou durante muitos anos também. E tem um artigo, assim, A1 nos cadernos de tradução, que recentemente saiu também. Me lembrei, Rubens, do título que você deu a esse seminário, né? Assim, internacionalização além do print. Agora, o meu título é A Goethe além do nacional, conversações entre Leipzig e Bahia. E aqui é justamente o caminho de uma obra muito famosa de Johann Peter Eckermann e as suas conversações com o Goethe já velho sobre Deus e o mundo, né? Entre outros, por exemplo, sobre o conceito de liberdade, sobre liberdade física e ideal, sobre outros autores. Então, esse texto chegou via Inglaterra, França, também em partes, assim, na revista americana da Bahia, e, claro, de forma modificada, mas, assim, a viagem de um texto, a transformação e a ressemanticização de um texto que mostra que o Goethe era considerado um dos autores, assim, como um monumento biográfico. O Schiller também, mas o Schiller era mais o enfant terrible, né? Por causa dos salteadores, hoje, assim, os bandoleiros, né? Na edição nova da tradução aqui no Brasil, do Bacchus. Aí, o Schiller era revolucionário demais, né? nas ideias de liberdade. E o Goethe justamente foi considerado muito mais modelo nesse sentido do que o Schiller. Né? E aí tem um terceiro que está no prédio, mas eu não podia deixar de colocar aqui. Aí é sobre o Heinrich Heine, um dos autores mais importantes da literatura alemã, aí que vai sair num livro de Márcio Vinícius Barbosa e do François Weichert sobre literatura e doença, aqui na editora da UFRN, e em que é um pouco mais sobre a vida de Heine entre poesia e doença, e como isso teve os seus reflexos na literatura brasileira, o jovem Machado de Assis, apaixonado pela poesia de Heine, semantizando e reescrevendo os textos em poesia própria. E o Heine, assim, com a linguagem muito forte, que a gente já pode ver aqui na tradução, eu lhes legarei as cólicas. Né? Então, ele, assim, com a linguagem forte, muito franca, e inserindo um tom diferente, e sendo, assim, também um tipo de, não modelo, mas, assim, uma figura que serviu para discutir o desenvolvimento da poesia própria em tempos da formação de
da literatura brasileira, especificamente da poesia. E uns eventos, como a Maíra já falou, a Abralic, também o Encontro de Cultura e Tradução da UFPB em João Pessoa, onde eu apresentei com a outra doutoranda minha, Yandi Ramalho, assim, um mapeamento de Ubirajara, de José de Alencar, e as traduções em alemão e espanhol. E a ABEC, na verdade, o Congresso da Associação Brasileira de Estudos Germanísticos, que acontece, na verdade, hoje até sexta-feira, e eu estou justamente entre o Congresso como coordenadora da seção Literatura, Debates e Vida Cotidiana de Língua Alemã em revistas e jornais históricos brasileiros, materialidade, projetos e pesquisas, e agora esse webinar, né? E aí já tínhamos apresentações hoje de manhã, e amanhã uma mestranda minha, aqui da UFRN, e também um ex-mestrando meu, o Gessival, que está presente aqui no seminário também, eu vi que vão apresentar amanhã também nessa sessão. Então, a gente está divulgando também os resultados das pesquisas em vários níveis de atuação acadêmica, e provavelmente agora um dos projetos futuros vai ser assim, me conectar a um projeto print, agora que foi aprovado na UFPR, da digitalização dos quase 200 jornais e revistas brasileiros de língua alemã para facilitar o acesso a esse material histórico que está perto de se perder por causa da situação difícil desse material nos arquivos e bibliotecas brasileiras. E tem um PIBIC também sobre o Heine no Brasil, e assim, o plano é que no ano que vem, quando tudo vai voltar ao presencial, a gente realizar uma exposição sobre Heine. Já tem uma base que eu realizei na Academia de Letras em Fortaleza, alguns anos atrás, e que, justamente com os resultados da pesquisa de Münster e os resultados aqui do PIBIC e outras pesquisas, a gente ampliar a exposição e realizar ela junto com a Biblioteca Zila Mamede, e talvez um evento bonito que a gente vai organizar para divulgar um pouco mais esse autor maravilhoso e a presença dele aqui no Brasil. E os projetos próximos e a internacionalização, além do print, eu pensei um pouco sobre esse título também. Aí, o meu projeto individual é um livro monográfico com, assim, esses resultados mais específicos dos quais eu falei no início, e um projeto de publicação com o Kaisina, da VVU, sobre o romantismo transatlântico, como um desses movimentos, dizemos, que merecem, acredito, assim, um olhar transatlântico, não só entre a Alemanha, a Europa e o Brasil, mas incluindo também o triângulo com os Estados Unidos. E aí, novas possibilidades para educação digital e ensino compartilhado. Eu vou só mostrar, assim, talvez uma possibilidade já é a publicação digital, né? Como, por exemplo, aqui, isso é assim, um print screen que eu fiz justamente da presença do blog sobre Transatlantic German Studies. Aqui, aí a gente tem várias contribuições, e entre outros, a minha, aqui com a imagem da casa Stefan Zweig, em Petrópolis, onde ele se suicidou no início dos anos 40. Né? E aí tem o outro, esse Cultural Transfer Reconsidered, onde tem a viagem do conceito de transferências culturais, e um livro acessível, impresso e digital, mas eu coloquei aqui, de propósito também, o preço, né, 110 euros. Isso é muito complicado, acredito, porque é assim um preço muito pouco acessível.
Então, a divulgação, mesmo sendo digital, é só possível, talvez, por artigos, mas quem pode pagar 110 euros atualmente para um livro com alguns artigos, né? Mesmo sendo em inglês e talvez sendo atual, mas os preços para ciências e literatura científica é assim um fator muito difícil. E por último, assim, os cadernos de tradução, onde tem a troca de olhares, também a literatura de expressão alemã no Brasil e a literatura brasileira em expressão alemã, que saiu agora no final de setembro, e onde tem o artigo sobre Goethe além do Nacional. E voltando para cá, e finalizando talvez a minha fala para entrar numa discussão, seria assim o seguinte: eu tentei, depois da minha volta para Natal, tentei de organizar com a Universidade de Münster, que tem um Brazilian Center, um centro do Brasil, né, ligado à Câmara da Indústria em São Paulo, que tem também uma pessoa lá de Münster, da Universidade de Münster, que faz justamente a divulgação dos programas de Münster, etc. Aí tentei organizar oficinas online de fonética no ensino de alemão em língua estrangeira, com participação de estagiários da VWU em Münster. Mas não deu certo, talvez por causa da pandemia, mas também por causa justamente de estruturas inflexíveis nas universidades alemãs. Quer dizer, eles têm também um regulamento dentro da graduação que define muito bem um estágio de ensino de alemão língua estrangeira, e o que não se encaixa nesse padrão não pode ser reconhecido, por exemplo, como um desses estágios. Então, um projeto de extensão que eu pensei que poderia se fazer, ou assim, um ensino assim, digital compartilhado, né, como agora acontece em várias áreas, né, não foi possível de realizar, mas eu não vou desistir, não. Vou tentar de novo. E também pensei, como a Maíra explicou muito bem, esse modelo da Graduate School poderia ser um modelo, em parte, bem interessante também, talvez, para a UFRN. Eu cresci também no doutorado, numa Graduate School, ligado à União Europeia. E eu aproveitei muito desse diálogo interdisciplinar também, né, para o desenvolvimento da minha pesquisa. E mesmo a gente, às vezes, discutindo sobre assuntos que, à primeira vista, não tem nada a ver com o nosso assunto de pesquisa, mas abre, às vezes, a vista e a visão também para criar outras perguntas em relação ao próprio campo e à própria temática de pesquisa na própria área. E, assim, tem participado como palestrante na German Brazilian Forum of Digital Education, agora no dia 10, que era um webinar também organizado pelo DAAD e a Deutsche Uni Online, né, e outros. Aí eles apresentaram assim os programas Brave e Bird, assim plataformas que a primeira já existe, a segunda é assim a vir logo, e até que ponto isso, no meu caso, poderia ser interessante também para a área de letras e para outros. Eu sei que, por exemplo, na Unesp, eu acho que ela que apresentou, a área de medicina já está participando aqui da UFRN, com certeza também vocês já fazem ensino compartilhado, aproveitando dos poucos pontos positivos da pandemia, o desenvolvimento de ensino digital e de intercâmbio digital. E isso, essa plataforma Bird, justamente é para
aumentar muito o digital exchange, que eles falam. Né? O DAD vai participar bastante e promover bastante esse tipo de intercâmbio em tempos em que a gente quase não consegue mais recursos, exceto a partir do print, né? E poucos outros programas, porque a maioria atualmente está mais ou menos parado e a gente não sabe até que ponto a gente pode voltar no futuro para, por exemplo, viagem para congresso, para um seminário, ou se a gente não tem que desenvolver justamente esse tipo de plataformas para poder continuar fazendo assim um intercâmbio, uma discussão não só interdisciplinar, mas internacional. Então, o print é assim uma ótima iniciativa e assim um programa de internacionalização. Mas eu acredito que a partir justamente dessa iniciativa, a gente já está percebendo que se deixam desenvolver também outras práticas e outros costumes, talvez de organizar a pesquisa e o contexto de pesquisa e ensino na nossa universidade, por exemplo. Muito obrigada e qualquer dúvida a gente pode discutir ainda. Temos, eu acredito, ainda uma boa meia hora para discutir. Eu vou parar agora com compartilhar e voltar agora de ficar com vocês. Eu não vi vocês, eu falei comigo e com a minha palestra e os meus slides, mas eu sabia que vocês estão assim assistindo a maioria do tempo e eu espero que não foi específico demais, mas eu pensei que não posso deixar sem uns exemplos justamente dessas mergulhas na literatura e nesses encontros das duas literaturas em jornais e revistas do século XIX. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vibeke e Maíra, pela excelente apresentação e mostrar assim, de maneira muito transparente e como é possível a gente pegar um tema bem transversal e tratar ele com diferentes pontos de vistas, dependendo da área específica de atuação de cada um. Bem, a gente está aberto, quem gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário, está facultada a palavra, né? A professora Kátia foi mencionada, né? Aí durante a apresentação, se quiser fazer algum questionamento também, fique à vontade. Oi, Rubens. Oi, Vibeke, Maíra. Fico contente de ver que Maíra conseguiu, que foi super produtivo, né? A ida de vocês, ainda mais que Vibeke estava lá junto. Então, só parabenizar as duas pelo trabalho, que eu acho que foi super enriquecedor, né? Em termos de pesquisa e tanto para o programa também. Então, só parabenizar as duas. E a Maíra foi uma aluna também de uma das disciplinas da pós, é uma pessoa muito querida e fico muito feliz que vocês tenham conseguido aproveitar, né, dessa oportunidade. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora. Obrigada, Kátia. Obrigado, Kátia. Mais alguém gostaria de... Talvez eu possa lhe perguntar uma coisa, Rubens, porque eu li na sua apresentação, acho que em um lugar, eu até anotei, que você tinha falado de um colégio de humanidades. Isso é uma graduate school? Não, é a forma como a CAPES distribui as 49 áreas de avaliação. Então, ela tem 3 colégios, Colégio de Humanidades, Exatas Tecnológicas e Engenharia e Interdisciplinar e Ciências Sociais e Humanas. Dentro desse colégio aí tem as grandes áreas e dentro das grandes áreas as áreas de avaliação e os programas de pós-graduação. É apenas uma maneira organizacional da CAPES colocar isso.
Ok. Porque já era a minha esperança, eu disse, não, vou perguntar no final, porque, assim, o conceito de graduate school, que eu vivi também durante 4 anos na Alemanha, durante o meu doutorado, e acompanhando agora essa experiência da Maíra, é muito inspirador, né? E acredito como às vezes é assim uma luta muito assim, em muita solidão, né? Assim, entre orientador e orientando, né? Acredito que esse espaço maior de discussão poderia ser muito interessante. Não sei o que vocês estão achando, se vocês já estão vivendo e praticando isso. Como eu não conheço outras áreas, seria interessante para mim viver. Sim, eu acho que a ideia é que a gente consiga trabalhar o mais transversal possível. Essas áreas de conhecimento, isso acho que acaba acabando dando uma certa transparência, que a gente consegue permear bem entre elas. E um exercício muito importante disso foi a montagem do print, né? A concepção do projeto. A gente conseguir que as pessoas entendessem, a gente entender e conseguir que as pessoas entendessem também que um tema de estudo ele pode ser estratégico e transpassar diversas áreas de conhecimento, não ficar confinado ali dentro de um programa, dentro de uma linha de pesquisa, né? Tem um comentário aqui numa Tem uma pergunta no pergunta, chat. Eu li, por isso eu fiquei silenciosa. Mas, assim, o Gessival, né, que pergunta como a gente percebeu o panorama dos estudos de transferência na Alemanha durante o período de pesquisa lá, já que Maíra falou que existem alguns estudos muito ligados ao texto. E eu acho que Maíra, nesse caso, falou, é a minha perspectiva, Maíra, você vai falar para você depois. Mas a minha percepção é que tem, assim, em relação a Benjamin, tem muitos estudos textuais e a materialidade nos arquivos, a organização do texto, e na Alemanha tem o que aqui é mais chamado crítica genética, né? Assim, do desenvolvimento do texto, da primeira ideia até o texto que vai para a publicação. Na Alemanha é uma ciência mais complexa de editoração de textos. Nesse sentido, assim, trabalhos mais com textos benjaminianos, e as pesquisas em relação a Benjamin são muito ligadas ao texto benjaminiano, porque especificamente o Passagenwerk não era uma obra que ele deixou, ele deixou umas caixas assim de notícias não organizadas, né? Então, assim, na verdade, quem publicou o texto foi post-mortem, e aí a discussão em relação a essa obra especificamente de Benjamin é muito mais ligado ao texto do que ao contexto. Mas em relação aos estudos de transferências, os estudos de transferências culturais em si são altamente contextuais. Então, eles são justamente a tentativa de sair dos estudos textuais e intertextuais, e foram desenvolvidos aqui nos anos 80 pela equipe de Michel Espanha e Michael Werner, ao redor das ciências sociais e história em Paris, para descobrir justamente a intertextualidade dos textos de Heinrich Heine que tinha nos arquivos parisienses, e que a equipe não podia mais entender só a partir da intertextualidade exata, e tinha que, então, ir atrás das dinâmicas da viagem dos textos, das leituras, dos contatos das pessoas, né, do Heine, nesse caso, das cartas, né, para descobrir mais a contextualização dos manuscritos que tinha nessa biblioteca. Então, isso foi a origem, e desde essas origens, nos meados assim, do século XX, né, a gente já tem que falar,
já aconteceu muito. E o que é interessante é que, assim, com os meus quase 20 anos aqui no Brasil, assim, o conceito no início foi completamente desconhecido e fez, assim, viagens bem interessantes, interdisciplinares aqui no Brasil, via história da imprensa, do livro, do intercâmbio entre, na verdade, o pessoal entre o Sul e o Canadá, nos estudos canadenses. Foi através de vários estudos que eu orientei já nos últimos quase décadas. Né? Então, o conceito está se estabelecendo como uma possibilidade de tratar textos no contexto transatlântico de pesquisas. Então, só para adicionar alguma coisa, eu vou dizer só que, para responder ao Gessival, que a compreensão do contexto, dos estudos no contexto Paris, Alemanha, vamos dizer assim, dentro dos estudos benjaminianos, é bem conhecida e debatida dentro dos estudos benjaminianos na Alemanha. Assim como a recepção do Walter Benjamin nos Estados Unidos também é conhecida. Então, a principal obra do Benjamin dentro dos estudos brasileiros é diferente da principal da recepção que vai acontecer nos Estados Unidos, porque a tradução das primeiras obras do Benjamin nos Estados Unidos, organizadas pela Hannah Arendt, por exemplo, aconteceu simetricamente, em tempos diferentes do que ela vai acontecer no Brasil. Então, na verdade, eu acho que a relação, a compreensão geral, pelo menos dentro desse contexto da practice da pós-graduação Practice of Literature, na qual eu frequentei, não existe uma compreensão de como os conceitos benjaminianos atravessam o Atlântico para o Brasil. Mas existe essa compreensão de que existe uma ideia global de uma construção em que o Benjamin se torna um filósofo, um autor muito conhecido e muito debatido no mundo inteiro. O Garber, que vai fazer uma pesquisa interessante nesse aspecto e publica em 3 volumes num congresso organizado numa cidade que fica próxima a Münster, que é Osnabrück, e é lá na Universidade de Osnabrück que ele vai organizar um congresso internacional que vai ser chamado Global Benjamin, que é o congresso em que, inclusive, talvez os principais leitores e escritores do Walter Benjamin no Brasil vão participar com artigos e também durante esse congresso, que aconteceu na década de 90, acho que, se não me engano, meados da década de 90 em Osnabrück. Mas eu acho que não existe, talvez, esse contexto de transferências culturais nas quais a gente está aplicando na minha pesquisa. Não é assim tão comumente debatido. Basicamente é isso. E o que talvez a gente tem que dizer para voltar para esse contexto de trabalhar com esses assuntos históricos, o que tem a ver com o ensino agora de língua e literatura, ou de cultura, tem muito a ver. Já pelo fato que, assim, já na história, muitas vezes são os professores que trabalham com as traduções, que trabalham com o ensino de língua, mas que também estavam sentindo a necessidade de traduzir os textos, de trabalhar assim, com tradução em si. Então, tradução num sentido mais amplo possível, também um link sempre um link entre o ensino e também a pesquisa e a tentativa de ressemantizar textos de outras literaturas
num novo contexto, levando em consideração os leitores locais. Né? E aí a gente, que infelizmente a gente não tem mais, normalmente a gente não pode muito bem pesquisar a história das leituras, só se pesquisando de forma quantitativa o livro de empréstimos de uma biblioteca, por exemplo. Ou, assim, os comentários em cartas, o diário sobre leituras assim, de obras. Mas a gente pode pesquisar justamente a presença desses autores, das obras, as atividades que foram feitas a partir dessa literatura, seja adaptações para o teatro, vendas com comentário, aí adaptações, imitações por autores da literatura brasileira ou vice-versa, da literatura alemã. E a gente percebe que o que é importante, a gente não pode generalizar, nem um pouco. Tem que fazer pesquisas assim como mosaicos, casos de estudos, porque só uma multidão de mosaicos vai realmente dar assim uma imagem o mais autêntico possível desses movimentos de transferências culturais e das dinâmicas transatlânticas, o que histórias da literatura que circulam hoje no mercado não oferecem. Então, eu acredito que essa visão, esse tipo de pesquisa vai abrir, dizemos, um pouco as perspectivas à história da literatura e tem que diferenciar mais também autores como Antônio Cândido e Alfredo Bozzi, por exemplo. Né? Assim, porque eles não voltaram para os acervos, para os arquivos, para realmente voltar a fazer esses trabalhos no material histórico. E isso é o grande plus, eu acredito, dessas pesquisas atuais que estão se formando nos últimos congressos e nos últimos anos, e que a CAPES, com o projeto Sprint, está financiando e querendo para não só resgatar o material, mas também de pesquisar de uma forma mais ampla e dinâmica a reciprocidade das contribuições culturais e literárias nas épocas anteriores e contemporâneas. Ok, obrigado, Vibeke. Mais alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Então, acho que podemos encerrar. Agradecer mais uma vez a Vibeke e a Maíra, né? Pelo trabalho, né? Espero que em breve esteja defendendo a sua tese para que a gente possa emitir o diploma, né? Ich auch. Ich auch. Só talvez um comentário último. A Maíra mostrou a biblioteca de Münster e tinha assim umas letras Gehorche keinem. Aí eu queria traduzir o Gehorche keinem. Não obedece a ninguém. Então, assim, isso é assim uma expressão muito interessante que mostra o que explica não só justamente o tipo de pesquisas que deveria se fazer, mas infelizmente também a parte da intransigência atual, né, em relação ao Covid, né? Assim, de não se vacinar. Sim, sim. Né? Assim, então tem os dois lados, né? Mas de qualquer forma esse Gehorche keinem é assim uma forma muito resistente, né? Assim a lidar com literatura, com conhecimento, com ciências, né? Então eu acho muito legal essa escolha da VWU, né? De Münster, de colocar isso na biblioteca.
Ok, então, obrigado, boa noite a todos. Boa noite a vocês. Muito obrigado, Rubens, também por convidar. Boa noite. Para dar essa oportunidade. Estamos à disposição. Vamos programar na semana que vem e a gente vai avisar para todos aí, ok? Muito obrigada. E um bom resto do dia para vocês. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite.